Havendo número legal, e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 24ª sessão extraordinária em 25 de outubro de 2011. Presidência do senhor Jorge Felipe. Às 18h05, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, Ivanir de Mello, Tio Carlos, Carlos Bolsonaro, Bencardino, Jorginho da SOS, Jorge Braz, Dr. João Ricardo, S. Ferraz, Marcelo Piuí, Vera Lins, Dr. Edson da Creatinina, João Mendes de Jesus, Tereza Berger, Professor Washington, José Veraldo, Paulo Messina, Patrícia Amorim, Márcia Teixeira, Tânia Bastos, Remon, Carlos Caiado, Renato Moura, Elton Babu, Israel Atleta, Alexandre Cerruti, Carlinhos Mecânico, Dr. Jorge Manaia, Argemiro Pimentel, Adilson Pires, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Gilberto, Jorge Pereira, Paulo Pinheiro, Dr. Fernando Moraes, Rosa Fernandes, Luiz Carlos Ramos, Marcela Arar, Dr. Jairinho, Sônia Rabelo, Dr. Eduardo Moura e Roberto Monteiro, 43, assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Encerra-se a sessão às 18h41. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o doutor Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente Ivanir de Mello, senhoras e senhores vereadores presentes no plenário e em seus gabinetes, assessores, imprensa, demais pessoas presentes no gabinete e telespectadores da TV Câmara. Como sabem, nós criamos, logo no começo da nossa legislatura, a Comissão Rio+20, comissão temporária, que vai acompanhar os trabalhos, de preparação para esta reunião que vai haver em junho de 2012, que vai avaliar os resultados da ECO 92 e vai focar os seus trabalhos na economia verde, no desenvolvimento sustentável e na erradicação da pobreza. Nesses 7 meses de mandato, nós fizemos várias reuniões com a comissão, com convidados, estamos nos inteirando dos trabalhos que ocorrerão durante a reunião, estamos nos reunindo com a sociedade civil, conseguimos um assento permanente na organização que a Prefeitura organizou pela Secretaria de Meio Ambiente, presidida pelo Dr. Muniz, pelo professor Muniz, e continuamos o nosso trabalho de divulgação da organização desta reunião que está tomando um vulto muito grande e as pessoas, pouco a pouco, estão se inteirando da importância desta reunião. Em uma das estatísticas que ocorreram nas últimas semanas, houve uma informação de que apenas 13% da população sabe por alto o que é a Rio+20 e para que ela vai ocorrer. Assim, cumprindo o meu papel de vereador, mais uma vez, estou aqui para dar informações atualizadas e vejo aqui no plenário o doutor Eduardo Moura e o tio Carlos, que fazem parte
da comissão que está avaliando essa organização. Uma das etapas que precede a Rio+20, a Conferência do Meio Ambiente da ONU, que vai acontecer no Rio em junho do ano que vem, foi uma consulta pública via internet realizada pelo Ministério do Meio Ambiente brasileiro. O processo teve o objetivo de receber sugestões da sociedade com propostas e visões sobre a conferência, seus temas e negociações, e resultou em um relatório final que pode ser acessado no site do Ministério. É uma fonte para subsidiar, segundo tem sido divulgado, um documento com a posição do Brasil, que seguirá para a ONU em breve, seguirá no dia 1 de novembro. Quem acompanha esse processo e participa do contexto já está acostumado a enxergar 3 grupos principais chamados de atores, que tornarão possível a existência desse evento no Rio. Na verdade, os governos e seus chefes de Estado, reunidos na Conferência Oficial da ONU, denominada comumente a Cúpula da Terra, representam o primeiro ator. As organizações não governamentais do sistema da ONU compõem o segundo ator, reunidas no Fórum das Partes Decisórias, Stakeholder Forum. Estão aí presentes os grupos socioprofissionais, também denominados comumente de Major Groups, que são as mulheres, as crianças e jovens, os indígenas, as autoridades locais, as ONGs, os trabalhadores e sindicatos, as empresas, a comunidade tecnológica e científica e ainda os produtores de campo. O terceiro ator são os cidadãos e as organizações da sociedade civil, onde militam os movimentos sociais, as redes e organizações temáticas, como líderes religiosos e espirituais, sociais, artistas, jornalistas, pescadores, juristas, parlamentares, militares, sindicatos, educadores, servidores dos municípios e das cidades. Toda essa gente vai formar, mais uma vez, e tomara que sim, um maravilhoso fórum paralelo, já chamado de Cúpula dos Povos. Sinceramente, o ator fundamental da Rio+20, aquele em que apostamos todas as fichas que acreditamos poder fazer a diferença. Isso porque, em matéria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, muito se fez em matéria de leis, decretos, regulamentações em nível local, mas em questões que envolvem tratados e acordos internacionais, chegamos a limites e barreiras que parecem intransponíveis. Foi ao descobrir isso que, tão logo que assumi o cargo de vereador nesta casa, fui procurar os meus pares e propus a criação da Comissão Especial para Acompanhamento da Rio+20 em nosso município, como relatei anteriormente. Comissão que hoje presido e que muito me honra e espero que possa cumprir o papel que esperei para ela, de sermos representantes aqui nessa casa e durante a realização da conferência deste terceiro grupo dos cidadãos e de seus grupos organizados em tudo aquilo que de nós se espera e acreditem que possamos fazer. A consulta pública que mencionei foi feita online entre os dias 5 e 25 de setembro, por meio de 11 questões que versaram sobre economia verde e governança institucional para o desenvolvimento sustentável, temas propostos para a Rio+20, além de perguntas sobre avanços nas últimas décadas. Governança institucional para o desenvolvimento sustentável. A conferência é conhecida pelo nome de Rio+20 porque acontece 20 anos depois da Rio 92. Foi divulgado pelo MMA o recebimento de total de 139 questionários que vieram da chamada sociedade civil, setor acadêmico, de empresas e de governos locais, de todas as regiões do Brasil e a sua compilação por uma equipe de assessores que será dirigida à Comissão Nacional organizadora da Rio+20, em reunião exatamente hoje, em Brasília. A equipe do Ministério divulgou que houve um consenso nas opiniões com respeito ao papel que o país precisa ter de liderar as discussões durante a conferência em 2012 e ver a sociedade brasileira ainda mais consciente da importância de sua participação no processo decisório sobre as questões de sustentabilidade. Com respeito à governança, já ficou clara a visão geral de que o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, não tem a efetividade esperada face à agenda ambiental global. Mantemos o nosso compromisso de informação, de organização e de avaliação
dos andamentos que vão, né, preceder a organização desta conferência. Obrigado e boa tarde. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, boa tarde, vereadores presentes, funcionários, assessores. Presidente, eu queria citar 2 fatos importantes. Hoje de manhã tivemos mais uma reunião, mais uma audiência pública da Comissão de Orçamento e Finanças. Hoje teríamos sobre turismo, mas o secretário de turismo não veio, então a reunião foi remarcada, e esteve presente o secretário de Trabalho e Emprego, Augusto Ribeiro. É isso? Augusto Ribeiro, né? Que apresentou um trabalho muito interessante, o secretário que falou muito bem sobre a sua pasta, sobre as limitações, sobre o sucesso, mostrando claramente um profundo conhecimento da secretaria e do trabalho que lhe é dedicado na prefeitura. Fez uma bela apresentação, foi um dos secretários que gentilmente conversou, trocou ideias, diferente de outros colegas seus que aqui vieram com uma posição absolutamente arrogante. O secretário hoje está de parabéns pela maneira como ele fez a apresentação do seu trabalho à frente da Secretaria de Trabalho e Renda. E eu quero aproveitar, elogiando o secretário de Trabalho e Renda, eu queria falar o contrário em relação ao secretário que esteve aqui ontem. Ontem esteve aqui o secretário de Transportes, secretário Sansão. Hein? Desculpa, ontem foi Educação, segunda-feira, troquei o dia. Não dava tempo de acontecer o que aconteceu. Ao ser perguntado, eu fiz uma pergunta ao secretário de Transportes, na segunda-feira, como disse o vereador Tio Carlos, a respeito do decreto do prefeito que autorizou a licitação das vans. Perguntei ao secretário como é que ele imaginava, como é que ele me orientava como vereador, já que aqui na casa estava em tramitação um projeto de autoria das comissões, da Comissão de Transporte, da Comissão de Finanças, de várias comissões da casa, um projeto de decreto legislativo cancelando o decreto do prefeito que falava sobre a maneira do governo trabalhar com o transporte alternativo e com as licitações que estavam sendo feitas, já tinham sido feitas para vários pacotes das vans. Pela exposição pela documentação que está no projeto de decreto legislativo das comissões da Casa, haveriam erros no projeto do prefeito em relação às licitações, em relação à maneira de conduzir o transporte alternativo. Pois o secretário declarou, está gravado, ainda não saiu no Diário Oficial, mas vai sair, o secretário disse aqui claramente que ele era favorável ao decreto do prefeito, dizendo que era impossível trabalhar, fazer as licitações e trabalhar com cada um dos detentores de autorização individualmente. Nós tínhamos visto que existem 6.000 pessoas que queriam disputar as licitações. Só que essas 6.000 pessoas não eram ligadas às vans. Eram autônomos, eram pessoas que iam sem ter nenhuma ligação com nenhuma cooperativa. Não eram ligados às cooperativas. E ele disse que era impossível trabalhar diferente do que estava sendo na proposta do prefeito. Só se poderia trabalhar com o coletivo. Só se poderia trabalhar com as cooperativas. E aceitar, deixar participar da licitação as pessoas individualmente era um grave erro que tiraria completamente o controle em relação às licitações. Ainda foi perguntado por que, então, que a Comissão de Transporte, o que ele achava, por que a Comissão de Transporte da Casa e as outras comissões achavam o contrário disso. E ele falou que
a opinião dele era aquela, que graças a Deus, como ele disse, o prefeito tinha entendido que o melhor caminho era o transporte coletivo através das cooperativas. Lembrei a ele da matéria que tinha sido veiculada pelo jornal, pela TV Globo, pelo Fantástico, domingo, fazendo uma denúncia gravíssima sobre a relação das vans, das cooperativas, com a polícia militar, com guardas, com alguns policiais militares na Zona Oeste, tudo que foi mostrado pela televisão. Ele falou que a parte policial não pertencia a ele. É assim que tem se apresentado os secretários, dando posições absolutamente diferenciadas, não admitindo muitas vezes, ou a maior das vezes, não admitindo diálogo. Pois bem, quem hoje acessar os jornais, todos eles, o Dia, o Globo, o Extra, vão ler lá que o prefeito resolveu cancelar o decreto que tinha feito anteriormente e que era pedido, o que a Câmara pedia era exatamente isso, que o decreto fosse anulado. Pois o prefeito resolveu, a Câmara bobeou, a Câmara não quis apresentar a proposta, a Câmara não quis votar aqui a proposta apresentada e o prefeito resolveu ouvir uma outra casa legislativa que parece que hoje tem tanto peso ou mais do que a casa legislativa, que é o Fantástico. Através da posição do Fantástico, que era a mesma dos vereadores aqui das comissões, o prefeito ficou com a opção do Fantástico e cancelou o seu decreto. E o mais impressionante, igual aquele negócio que tem na televisão quando o Tito perde um gol, né? O inacreditável Futebol Clube, é a declaração do secretário de Sanção hoje aos jornais. O secretário faz um discurso completamente diferente do que fez aqui há 72 horas atrás. O secretário diz que, ao contrário, que o prefeito tem toda a razão, que graças a Deus o prefeito resolveu ouvir aqueles que individualmente querem participar da licitação. E que, a partir de agora, esta mudança era essencial e foi muito boa a atitude tomada pelo prefeito. Fato que não era da opinião do secretário há 72 horas atrás, quando perguntamos isso aqui. Então, é preciso ver esse momento importante que a Comissão de Orçamento tem nos proporcionado, de ouvir os secretários. A gente ouve aqui coisas... Ontem a secretária de Educação deixou fluir aqui para o palco, para os assistentes da audiência pública, que os 50 milhões do contrato para utilizar o validador dos ônibus, para validar o cartão do bilhete único, que seria a maneira de fiscalizar a frequência dos alunos, não é para fiscalizar a frequência dos alunos, é sim para pagar, é um subsídio que o governo, a prefeitura, está pagando às empresas de ônibus em relação ao bilhete único. Quando, na ocasião do bilhete único, o prefeito falou várias vezes que esse era um bilhete diferente de São Paulo, que não tinha subsídio. A secretária ontem deixou passar isso aqui. O secretário de Saúde disse claramente que estava satisfeitíssimo com o dinheiro da saúde. Os 4 bilhões são suficientes. Se me desse mais, eu não tinha nem como gastar, disse o secretário ali sentado. Ou seja, cada dia vamos escolhendo uma pérola, vamos formar, no final dessas audiências, um belíssimo colar de opiniões dos secretários que nós temos que depois, durante o ano, cobrar deles. Finalmente, senhor presidente, mais uma vez, lembrar, estamos aguardando o resultado do pedido de CPI que entregamos ao presidente, estamos aguardando que haja uma decisão, e lembrar, matéria hoje divulgada pelo jornal O Globo, que é uma matéria dura e difícil para todos nós lermos, que é a matéria que fala sobre o tratamento do câncer no Brasil. Mostra ali as dificuldades que começam nos municípios, com a demorada falta de precocidade na detecção do câncer. Essa detecção precoce é feita exatamente lá na rede básica, lá na atenção primária, ou com o médico da família, ou com o médico encaminhado pelo médico da família para atender essas pessoas supostamente com um processo inicial do câncer, seja ele de útero, seja ele de mama, seja de pulmão, seja de próstata, ou seja, os cânceres mais comuns podem ser detectados com mais facilidade. Mas vimos depois o peso da máquina, como é difícil iniciar, gente aguardando 3, 4 meses para iniciar a radioterapia, outros aguardando meses para iniciar a quimioterapia, outros aguardando semanas e meses para fazer exames.
E boa parte dos exames hoje para detectar, principalmente marcadores, etc., para o câncer, não estão disponibilizados na rede pública, o que faz com que a população de baixa renda, usuária do Sistema Único de Saúde, não tenha a mesma sorte de acesso, facilidade e rapidez do tratamento de uma doença que é a segunda que mais mata no Brasil hoje. Era só isso, presidente? Acho que falei 9 minutos e meio, posso parar por aqui. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos companheiros presentes, a todos. Enfim, ontem acabamos ficando na reunião, lá na sala das comissões, e acabei não podendo me pronunciar. Então, hoje, os assuntos acabaram aqui... vai acabar sobrecarregando aqui, porque à medida em que eu tenho alguns pronunciamentos, algumas matérias para poder comentar. A primeira delas saiu no jornal O Globo, de ontem, terça-feira, que o projeto que eu encaminhei a esta casa, a matéria disse o seguinte, na coluna Gente Boa, pulseiras nas crianças. Blocos de carnaval podem ser obrigados a distribuir pulseiras de identificação para todas as crianças no desfile. E, é claro, esse projeto, quando eu criei, o objetivo é muito simples. É apenas para que a gente possa contribuir, e quem trabalha com criança ou quem tem filhos, sabe que muitas vezes, num ambiente de multidão, às vezes não é um ato nem de irresponsabilidade, mas um ato onde um descuido é fatal para que a criança possa se perder. E o que eu propus nessa matéria, quer dizer, nesse material que a gente fez uma pesquisa e resolveu apresentar um projeto de lei. Quer dizer, é muito óbvio que o baile de carnaval, principalmente aquelas manifestações populares no carnaval de rua, cada vez mais é crescente o número de familiares, e dependendo do bloco, a característica do bloco, a mãe, o pai, a família toda leva os seus filhos, e quando o bloco realmente tem um ambiente familiar, a coisa flui de uma forma bastante organizada. Porém, o volume de pessoas tem sido muito grande. E o que a gente quer é que o organizador do bloco possa fornecer aos responsáveis, pode ter até propaganda, não tem problema nenhum, porque o que o senhor, está aqui o nome dele, Ricardo Rabelo, diz que é uma perda de tempo, é falta do que fazer um projeto como esse. Senhor presidente, ele não deve ter nenhuma experiência com criança, ele não deve ter filhos, ou então, se ele tem, ele acha que ele está livre de que o filho dele possa se perder. Por mais que ele possa estar de mão dada com o filho dele, no carnaval ou em qualquer evento que tenha uma multidão, o descuido pode realmente causar uma dor de cabeça muito grande. E eu digo isso porque que o organizador do bloco pode fornecer essas pulseiras. Primeiro, esses blocos, de muito, já não são mais aquelas iniciativas de um cara querer fazer a organização ali, fazer um bloco amador. Esses blocos, eles hoje são profissionais. Eles têm patrocínios milionários. E o que a gente quer é que nesse patrocínio possa ser lembrado da possibilidade de oferecer essas pulseiras de identificação, onde é muito simples. A criança vai colocar no pulso uma pulseira que vai escrever o nome do pai, telefone, endereço. Qual é o problema? Mas aqui há a questão de que pode ser um custo maior para os organizadores. Se nós não conhecêssemos a realidade, hoje esses blocos têm todo um ganho, que posso dizer profissional, isso aí todos nós sabemos. Então o senhor Ricardo Rabelo, da Associação Folia Carioca, está muito incomodado. Talvez as pulseiras que custam centavos possam tirar uma grande fatia do lucro que eles têm em vendendo para patrocinadores, em vender
por exemplo, a gente sabe, suas camisas, camisetas, abadás. O que pode representar para esse organizador? Pode representar o seguinte: a sensibilidade e a responsabilidade de que realmente possa ser aquele bloco, um bloco que tenha cuidados com as nossas crianças. Isso eu digo só crianças, de 0 a 12 anos, a legislação diz, mas isso é uma obrigação do pai, que seja obrigação do pai. Mas se o pai não saiu de casa com a pulseira ou não fez esse tipo de preocupação, o que custa o bloco oferecer? E aqui pode ser até uma contrapartida à prefeitura para fornecer até o alvará para que esses blocos possam desfilar, que coloque isso como uma contrapartida. Quer dizer, como uma necessidade para que as crianças realmente possam estar ali brincando com mais segurança. Então, eu não acredito que seja perda de tempo, pelo contrário, eu acho apenas que esse projeto possa ser avaliado como um critério de responsabilidade. E espero que essa declaração infeliz do senhor Ricardo Rabelo ele possa repensar. A não ser que, por exemplo, os valores dessas pulseiras fossem R$10 cada pulseira. Pelo contrário, são centavos. E eu acho que é uma iniciativa que o bloco que aderir a esta lei, passando aqui nesta casa, vai ser bastante interessante que o nosso carnaval seja não só divertido, como seguro. O outro tema, senhor presidente, queria aqui agora me ater ao que aconteceu nos últimos dias em relação à questão do decreto publicado pelo prefeito, sustando os seus 2 decretos que falava sobre as licitações para os transportes de vans. Esta casa, o nobre companheiro Sebastião Ferraz, presidente da Comissão de Transporte, nós fizemos uma audiência pública aqui, ouvimos a todos e entendemos que o prefeito Eduardo Paes estava, primeiro, descumprindo uma lei desta casa, uma lei de 2002, que era muito clara, quando citava que as licitações deveriam ser feitas, não impondo a questão das cooperativas, e sim de módulo individual. O decreto do prefeito feria essa legislação. Ficamos aqui aguardando que a casa colocasse em votação um projeto das comissões, justamente que pedia que realmente o prefeito fizesse a coisa conforme a lei e não um decreto imposto. E mostramos aí alguns sinais do que a questão do transporte de vans estava indo para um lado complicado. Então eu quero aqui, meu tempo já acabou, mas eu vou terminar meu raciocínio, depois volto a me inscrever, no sentido de que, senhor presidente, nós aqui alertamos o senhor prefeito Eduardo Paes. O que foi dito na matéria do Fantástico, esta casa já vinha há 2 ou 3 meses, e aqui não houve nenhum pré-julgamento, como no Fantástico diz que o senhor César Cabeção é da milícia. Isso eu não sei, não cabe a mim julgar, não cabe a esta casa aqui, que é tem o poder de legislar e não de julgar as leis. Nós estamos aqui apenas recebendo as informações e levando ao conhecimento dos nobres companheiros para que pudéssemos fazer uma votação embasada. Mas o que o Fantástico demonstrou naquela reportagem de domingo foi muito grave. E eu acho que isso, conforme dito pelo vereador Paulo Pinheiro, é que fez com que o prefeito acordasse. E é essa a nossa preocupação. É importante a gente aqui dizer que esta casa estava atento. Eu acho que hoje, não só o Sindigrio, que é o sindicato de vans, enfim, nesse momento, também pode dizer que deu um passo positivo no entendimento de que as vans precisam ser realmente licitadas, mas tem que ser feitas, senhor presidente, como no caso do Estado. O que o secretário Sansão disse, por exemplo, senhor presidente, não procede, porque não é verdadeiro a afirmação que ele disse aqui na audiência pública, que o próprio Estado
licitou as vans individualmente. Nobre vereador, solicito concluir. Eu já vou, quer dizer, vou descer e torno a me inscrever. O próximo orador inscrito é o nobre vereador doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, assessores, funcionários, equipe técnica, telespectadores da TV Câmara, eu queria hoje reportar-me a uma notícia do jornal O Dia, do dia 23 de outubro, que fala justamente sobre essa questão que está sendo muito comentada nos últimos dias e não poderia ser diferente, que diz respeito à dificuldade que as pessoas têm para fazer marcação de consultas em especialidade. Isso quando não ocorrem dificuldades também para marcar uma consulta de pediatria ou de clínica médica. É impossível, senhor presidente, que essas coisas não tenham solução. Eu acho que seria leviano nós apresentarmos uma denúncia como essa e não mostrássemos as soluções. Mas eu acho que tudo passa pela falta de gestão que está ocorrendo nas diversas instâncias de governo, tanto federal, como estadual, como municipal. Eu acho que se faz necessário uma reunião entre esses secretários e o coordenador dos hospitais públicos, para que nós tenhamos uma solução para esse tipo de problema. Nós temos uma rede muito grande. Eu acho que se nós tivermos os profissionais de saúde, se nós tivermos profissionais de saúde bem remunerados, capacitados, com direções que façam com que o trabalho seja exercido em sua plenitude nos hospitais, postos de saúde, centros municipais de saúde, eu acho que isso tem solução. Agora, não se capacita, não se gerencia, não se gere, e isso fica dessa forma, não se valoriza o nosso RH de nenhuma forma. Eu acho que nós temos que gerenciar os nossos recursos humanos, porque são eles que tocam o atendimento na área da saúde. E se nós não dissermos isso em relação à questão da secretaria nossa, da Secretaria Municipal de Saúde, nós estamos deixando de exercer a nossa função precípua, que é de denunciar. Nós temos acompanhado o trabalho que vem sendo realizado pela Prefeitura do município do Rio de Janeiro como um todo, e a gente tem observado como em diversas áreas nós temos tido êxito. Mas na área da saúde a gente ainda está devendo muito. E eu não consigo entender por que isso está ocorrendo, visto que o prefeito tem dado todo o apoio de todas as ordens para o secretário que está à frente da pasta. Mas, infelizmente, a gente não tem tido êxito em relação a esse trabalho. E para vocês terem uma ideia, aqui diz o seguinte: a situação em cada posto. Por especialidade, presidente, ortopedista, na Zona Oeste, 3 postos não têm ortopedista e não encaminham. No quarto,
a espera é de 3 a 4 meses. Zona Norte, Engenho de Dentro, Penha, Lins de Vasconcelos e Irajá. Ortopedista ainda. 3 postos não têm ortopedia e 2 deles encaminham. A outra unidade tem o especialista, e aqui não diz se ele está encaminhando, se está atendendo, etc., nessa matéria. Centro e Tijuca, Zona Sul, a questão da ortopedia do mesmo jeito. Cardiologista, o posto não tem e não encaminha. Nos outros 3, a espera é de cerca de 1 mês após a consulta com o clínico. Se tiver uma insuficiência cardíaca, senhor presidente, eu não sei onde é que essa pessoa vai poder esperar 1 mês. Na Zona Norte, 2 não oferece cardiologia. E o outro suspendeu a marcação até dezembro. No quarto, a demora chega a 6 meses. Urologia, 3 na Zona Oeste não tem e 2 não encaminham. No Pambangu, a fila é de 2 meses. E ontem eu ainda falava sobre isso. Imagina o que é esperar 2 meses quando você tem um quadro agudo, urinário, por exemplo, uma litíase renal, uma hiperplasia benigna da próstata, com a próstata muito grande, obstruindo ali o sistema urinário, e vai por aí afora. Tem determinadas atitudes, e eu que venho sendo muito crítico, e eu vou fazer um paralelo agora com uma atitude que o resultado foi excelente. Na linha amarela, eles fizeram uma cabine que agora dividiram para que as pessoas que vão seguir direto e não têm a intenção de cair na Avenida Brasil. Essas cabines que eles fizeram, específica para aquelas pessoas, resolveu muito bem o problema ali naquele que nós observamos, né, que nós viemos observando, inclusive fazendo críticas aqui. E foi uma medida simples, não teve grandes gastos. O paralelo que eu queria fazer, senhor presidente, vereador Edson da Creatinina, nosso colega médico, tio Carlos, o que eu gostaria, Jael Atleta, nosso querido amigo Jael Atleta, vereador da casa, o que nós queríamos é que se fizesse alguma coisa que pudesse dar solução a isso, e às vezes, se porventura se fizer esse trabalho, buscando até a orientação que nós temos aqui na casa, nós temos 10 vereadores médicos aqui na casa, eu tenho certeza que se houver humildade, nós teríamos muito a contribuir com o nosso secretário, que parece que está num momento muito difícil. Eu acho que se ele sentasse com os vereadores, com humildade, né, sem empáfia, eu tenho certeza que ele, com a experiência que tem, por exemplo, o nosso presidente em exercício, doutor Ivanir de Mello, e os demais que compõem a bancada médica aqui da casa, nós teríamos muito para oferecer, com situações, inclusive, inovadoras e sem custo muito alto. Eu acho que está na hora da gente continuar exercendo esse dever que temos de mostrar para a população, mostrar para os telespectadores que essas coisas não estão dentro daquilo que nós concordamos. E não são só os vereadores médicos, toda a casa está tendo uma dificuldade muito grande de ver essa dificuldade que as pessoas têm para poder ser atendidas. E eu não estou falando nas emergências, urgências, não. Eu estou falando um atendimento secundário numa clínica especializada. Era isso que eu queria trazer, senhor presidente, e agradecer por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Israel Atleta, que dispõe de 10 minutos.
Boa tarde, nossos nobres vereadores e vereadoras, nossos colegas da imprensa e também hoje os visitantes da Câmara Municipal, todos os gabinetes, boa tarde a todos. Eu costumo dizer que cada dia que passa, cada minuto, cada segundo, são milagres que não se repetem. Eu fico aqui pensando, acompanhando o nosso nobre vereador, Eduardo Moura, falando sobre o atendimento, sobre médicos, onde falta médicos. Passamos um sufoco, eu fico pensando assim, coitado da pessoa que não tem um plano de saúde, que às vezes até o plano de saúde você tem dificuldade de ser atendido, porque nós passamos uma dificuldade com meu pai. Na época a gente estava precisando internar ele, e nós tivemos uma dificuldade muito grande para conseguir internar aquela pessoa que veio falecer com 85 anos. Então eu fico pensando que eu acho que hoje é o momento da gente começar a reivindicar não só os médicos que são responsáveis, mas a população do Rio tem que ver o que nós vamos poder fazer, porque, olha só, a gente tem que pensar que hoje, a gente quando passa de 50 anos, a gente já pensa mais em quê? Será que a gente está pensando em quê? A gente sabe que a gente, a qualquer momento, a gente pode vir a sair desse mundo. Então, eu fico pensando que se você depender, caso um acidente, enfim, depender de médico, de repente você pode morrer, igual já aconteceu muitas pessoas que já morreram, porque não tem médico suficiente para atender a população. E eu acredito que nós, como parlamentar do Rio de Janeiro, nós temos que reivindicar dentro do município do Rio, porque o vereador tem que falar dentro do município do Rio. Então, nós vamos falar sobre o município do Rio de Janeiro. Poder Executivo, vamos agir, vamos trabalhar, porque não é o momento de fazer graça, não é o momento de pensar em si, é o momento de pensar na população. A gente foi escolhido para representar a população, então acho que é fundamental, tá? A gente reivindicar os nossos direitos e lutar também para que isso venha acontecer. Uma coisa importante também, que eu estive analisando que ontem, eu até venho entender até o nosso vereador e hoje presidente, Ivanei de Mello, que, na verdade, eu só não assino nada de vereador que, quando eu olho aqui, eu não vejo a presença dele, porque é uma tremenda falta de ética, educação, principalmente, fundamental para o cidadão que está lá no meio da rua, enquanto nós estamos aqui trabalhando. Então, não assino também, eu afirmo o senhor que também não assino, se eu olhar aqui, se o colega não estiver presente aqui na Câmara, porque ele tem que estar aqui presente para a gente poder assinar. Então, eu acho que essa parte aí, que eu estive observando ontem, é muito fácil chegar aqui, virar as costas e ir embora. Então, eu acho que o momento é esse, nós temos que mostrar que nós somos legislativo, nós somos vereador, é para fazer lei, é para votar, é para ser votado, não é para ficar de conversinha por aí. Então, eu acho que o momento é esse, o momento é nosso, nós temos que aproveitar nossas oportunidades, que o povo quer, a nossa representação, as nossas leis, os nossos direitos, os nossos deveres. É para isso que nós estamos aqui. Muito obrigado a todos. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Não, senhor presidente, eu me reescrevi justamente para que eu pudesse concluir. E o entendimento que o prefeito Eduardo Paes, como foi dito aqui pelo Paulo Pinheiro, ele observou a matéria do Fantástico e aí, com certeza, tomou uma atitude de prudência e de entendimento de que nós não poderíamos jamais deixar com que essa situação do transporte alternativo continuasse da forma que estava. Então, aqui não há nenhum pré-julgamento, eu não sei exatamente o que aqueles que estavam operando em forma de cooperativa, se o que foi dito na matéria do Fantástico foi realmente, é realmente procedente, é verdade, que são milicianos, enfim, isso eu não posso aqui afirmar. O que eu poderia afirmar é que o decreto do prefeito feria a legislação votada aqui nesta casa de 2002. E tanto é isso que quando o novo decreto diz os contratos de permissão serão firmados diretamente com cada pessoa identificada no processo de licitação, respectivo como sócio-operador. Era isso
que aqueles que aqui estavam pleiteando realmente buscavam. Então, eu entendo que aí o prefeito Eduardo Paes, que, conforme foi dito aqui, ele havia feito um acordo no período eleitoral com esse grupo, enfim. Hoje, nós pelo menos temos o entendimento de que a justiça foi feita, porque aquele profissional que comprou a sua van de forma legalizada, trabalha, por exemplo, no caso da matéria, mostra uma série de motoristas levando pessoas em pé. Eu tenho certeza que esses profissionais que têm ali sim, a capacidade de fazer o transporte responsável, esses realmente não vão de jeito nenhum descumprir a lei. Então, vamos aguardar, estamos aí solidários com todos que tantas vezes acabaram nos procurando aqui, por diversas vezes vieram a esta casa na expectativa da votação e às vezes a matéria não estava nem na pauta ou não chegávamos a votar, por falta de quórum. Então, vamos lá, prefeito Eduardo Paes, eu quero que eu possa subir essa tribuna aqui e possa dar parabéns, como vem fazendo constantemente em relação à educação. Como, por exemplo, esta casa já votou hoje, quer dizer, votou ontem e votará, se Deus quiser, se tivermos quórum aqui, de novo, o avanço para a educação, na criação de cargos, no caso de secretário, que esse cargo não existe, muitas vezes é ocupado por uma professora, enfim, a gente aí acaba dando melhores condições de trabalho aos profissionais de educação e também criação de cargos de diretor nível 4, diretor adjunto, coordenador pedagógico. Isso vai ser muito importante. Então, em relação à educação, foi uma pena que ontem eu não pude estar presente na audiência aqui do orçamento, para parabenizar a secretária Cláudia Costin, coisa que faço sempre, praticamente. E isso é claro, parabenizando a Cláudia Costin, parabenizo o prefeito Eduardo Paes, que em relação à educação, nós vivemos um momento de avanço em nosso município. Queria até aproveitar a oportunidade de falar para a secretária de Educação que a Secretaria Estadual de Educação está lançando cartilhas de prevenção às drogas, sobre drogas, orientando os adolescentes. O ensino médio não é de competência do município, sim do Estado, por isso essa cartilha está sendo dirigida aos jovens, os adolescentes. Mas eu gostaria que a Secretaria de Educação do município pudesse dar uma olhada com carinho, até porque temos uma lei aqui na ocasião, o vereador Valdir Abraão, que falava exatamente isso. Fica obrigatória a inclusão de noções de prevenção e defesa contra o uso de drogas e tóxicos no programa do ensino das unidades escolares do município do Rio de Janeiro. Esta lei é de 1999, foi sancionada pelo prefeito Luiz Paulo Conte. Então, eu entendo aqui que nós temos que obedecer à lei. E nesta questão da droga, e como a gente aqui, por diversas vezes também já fez o pronunciamento, crianças de 8, 9, 10 anos, a vida da droga está sendo a ida para a droga cada vez mais precoce, nobre vereador Eduardo Moura. E nós pediríamos aí que houvesse por parte da Secretaria Municipal de Educação uma sensibilidade para que a gente pudesse produzir um material, para que possa ser distribuído também nas escolas municipais. Seguindo o exemplo, eu sempre critico a Secretaria Estadual de Educação, que os resultados, infelizmente, são péssimos, diferentes da nossa Secretaria Municipal. O nosso município tem realmente tido esses avanços que a gente aqui não se cansa de parabenizar, mas essa questão da droga seria o atendimento de uma lei que já existe no município e mais a possibilidade de avançarmos nessa questão, porque nunca é pouco prevenção. Prevenção realmente significa chegar antes. E essa idade de 8, 9, 10, 11 anos, quando nós olhamos as estatísticas, entendemos que crianças estão chegando na droga muito cedo. E então seria de grande valor esse material produzido pela Secretaria. Queria aqui terminar a minha fala dizendo mais uma vez o compromisso que tenho pela causa da criança e por isso que quero dizer de forma muito especial, a questão da droga na nossa cidade é uma questão que o prefeito Eduardo Paes não está
eu tenho que buscar a palavra ideal para a gente poder adequar, para não ser, não vou dizer negligente, mas o prefeito não está dando o gás que ele precisava dar. Então, venho aqui dizer isso de forma também, dentro de uma crítica bastante construtiva. Ele precisa olhar a coordenadoria de prevenção às drogas da cidade do Rio de Janeiro, ele precisa ver esse orçamento com mais critério, com mais carinho. A coordenadora Silvia Ponte já se demonstrou, quando vereadora aqui desta casa, quando presidente da Comissão de Prevenção às Drogas, que é competente, mas precisa de recursos, senhor presidente. Então é importante que, já que está na ordem do dia a questão das drogas, que pudesse ter, principalmente nesse momento que estamos discutindo o orçamento, que a gente pudesse ter mais recursos para que as campanhas pudessem não ser tímidas, não ficar restrita. Por exemplo, teve o Carnaval da Prevenção. É muito tímido, porque tudo bem, é uma festa popular, a droga ali, principalmente a droga, o álcool, né? Que é uma droga lícita, porém é uma droga que, inclusive, é a que mais mata. Mas a gente precisa de mais. A gente precisa de campanhas na televisão, nós precisamos ter esse apoio da mídia de uma maneira geral, mesmo que prejudique um pouco aquela indústria poderosa que é a indústria do álcool. As propagandas hoje, seja das cervejarias, que são vários os nomes, elas gastam milhões e milhões. E não adianta, depois da propaganda, pegando um atleta, pegando um ídolo, e o ídolo normalmente é um ídolo do público jovem. É o caso da Sandy, é o caso do Ronaldo Fenômeno. O Zeca Pagodinho é outra história, tem um nível diferente de entendimento. Mas, principalmente, buscando aquela força da propaganda em atingir aos mais jovens. Então, aqui, queria deixar registrado que eu não irei jamais deixar de estar aqui cobrando que o Poder Executivo possa cada vez mais se engajar em campanhas de prevenção. Por isso aqui, peço, espero imensamente, eu sei que o Sá é um homem muito competente, leva os nossos pronunciamentos para o Executivo. Então, o meu apelo aqui ao prefeito Eduardo Paes, que ele veja a forma que ele tem de dar mais consistência à coordenadoria de prevenção às drogas, o nome é até um pouco mais complexo, mas que a gente possa, aqui, ocupando essa tribuna, cobrar e até pedir. Bom, então, tem recurso, tem material humano, tem equipamentos, e não estão fazendo? Então troca. Troca que quem está lá não é competente. Mas quando os recursos são tímidos, são muito pequenos, perto do que a gente tem essa expectativa de ver a cidade coberta de outdoor, fazer uma campanha realmente de prevenção. Aí nós poderíamos dizer, mas enquanto isso, eu não posso aqui dizer que a coordenadora que lá está, Silvia Ponte, que aquele grupo de trabalho, que é um grupo pequeno, eu conheço o grupo, o vereador Jorge Manaia também conhece, e nós precisamos então ter esse apelo aqui, que as minhas palavras possam, pelo menos, ter por parte do prefeito a sensibilidade de rever o orçamento. Por exemplo, foi destinado apenas R$ 10.800 para o fundo. O fundo é praticamente aquele que vai ter recursos, porque no caso das drogas, outros recursos são multas, são muito poucas. Então nós temos lá o Conselho Municipal de Prevenção Antidrogas, ele não tem sequer computadores para trabalhar, não tem material. Então não adianta a gente aqui cobrar, se não tem um recurso para a gente poder fazer com que realmente a máquina ande. Então aqui vamos de novo pedir ao prefeito Eduardo Paes que possa finalmente ver com muito carinho. Aliás, queria já concluindo, já vejo que ainda tem tempo, foi um compromisso de campanha. O seu opositor em 2008 tinha uma posição mais liberada em relação às drogas. E o prefeito Eduardo Paes, durante os seus discursos de campanha,
ele tinha uma posição de, por exemplo, não a questão da maconha, não a descriminalização da maconha, tinha uma postura mais veemente em relação à questão da droga, e hoje, quando ocupa o cargo, onde tem a caneta, onde tem tinta nessa caneta, se não tivesse, nós precisamos pedir que haja efetivamente essa, não digo promessa, mas esse compromisso de campanha firmado. Prefeito Eduardo Paes, vamos olhar a questão das drogas. Vamos dizer não às drogas, para isso precisamos da sua ajuda, principalmente liberando mais recursos para que tenhamos mais prevenção. Prevenção significa educação, vamos educar as nossas crianças, vamos chamar os pais, vamos conversar sobre esse assunto e aí sim teremos resultados mais positivos. O Rodrigo Bettle, o secretário Rodrigo Bettle, com a internação compulsória, eu estive aqui parabenizando, sei que é uma ação, é um enfrentamento, mas quanto se gasta para enfrentar e quanto se gasta para prevenir? Prevenção, uma das formas de enfrentamento é a prevenção, mas esse entendimento não é bem assim, porque está se enfrentando a questão do crack, tirando as crianças que já estão no crack. Nós precisaríamos fazer com que essas crianças não estivessem no crack. E aí sim, acho que gastaríamos muito menos e os resultados seriam muito mais felizes. Muito obrigado. A mesa dará ciência do recebimento do seguinte requerimento, que será apreciado no prolongamento do expediente. Requerimento. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, que seja incluído na pauta da ordem do dia da sessão ordinária de hoje, em regime de urgência, o projeto de lei número 795/2010, que altera anexo 1 da lei número 3.985, de 8 de abril de 2005, de minha autoria. Autor, vereador Paulo Messina. A palavra continua franqueada. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Boa tarde. Está reaberta a sessão, esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Aí tem que ler toda a emenda. Tá. Requerimento sem número, requerendo a mesa diretora na forma regimental que seja incluído na pauta da ordem do dia da sessão ordinária de hoje, em regime de urgência, projeto de lei 795 de 2010, que altera o anexo 1 da lei número 3985 de 08 de abril de 2005, de autoria do nobre vereador Paulo Messina. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Mensagem 169 do Poder Executivo. Solicito que seja retirada de tramitação o PL 1110 de 2011, que autoriza a celebração do termo de concessão de direito real de uso com a General Elétrica do Brasil, LTDA, e da outras providências. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Com a palavra, pela ordem, a nobre vereadora Tereza Berg,
tinha solicitado primeiro. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, eu dirijo-me aos senhores com até um certo, eu diria, surpresa. Li um artigo publicado num blog do jornal Globo, do presidente da SEDAI, o doutor Wagner Victor, falando sobre o assunto que esteve em pauta ontem, que é a questão da criação do Centro Tecnológico na cidade universitária. Mais especificamente, aqui, como ele diz, o Centro Tecnológico da GE. E, para surpresa minha, vejo o senhor presidente da SEDAI, e eu fico até estarrecida, porque eu acho que, não sei nem se ele tem o direito de opinar, porque está muito claro que ele não conhece o projeto, não sabe como ele foi encaminhado para esta casa, e tece comentários desrespeitosos aos senhores vereadores, sim. Principalmente quando ele chama de insensatos os vereadores da oposição que estão contra o projeto. Primeiro, volto a dizer, está mal informado. Nenhum vereador aqui nesta casa disse que era contra o Centro Tecnológico. Nenhum vereador se manifestou contrário. O que foi dito aqui é que nós precisávamos discutir o projeto, conhecer com profundidade, apresentar emendas, enfim, que ele se tornasse um projeto do interesse da cidade, porque todos temos responsabilidade, o que é bom para o Rio de Janeiro é bom para todo mundo. Então, acho que este senhor, e olha, eu quero deixar muito claro, nunca aqui nesta casa alguém me viu fazendo qualquer tipo de comentário que não fosse elogioso ao governo do Estado. Por entender que hoje nós temos um Estado muito melhor do que tínhamos há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Nós evoluímos muito na questão da segurança pública, muita coisa. Eu acho que o nosso Estado avançou em muita coisa. Tem erros, tem falhas, claro, como em qualquer outro poder, nós somos humanos e todos podemos errar. Mas esta coisa do senhor Wagner Victor querer influenciar ou tecer opiniões nada elogiosas aos colegas vereadores, insensatos, imagina, insensato é ele, que não teve o cuidado de ler o projeto e nem avaliar. Então, eu aproveito daqui para dizer o seguinte ao senhor Wagner Victor, ele tem que estar mais preocupado com a questão do esgotamento sanitário nas favelas. Insensato também foi ele nessa questão, quando passou a responsabilidade para o município do Rio de Janeiro, sabendo que não havia absolutamente nenhuma estrutura para receber aquele serviço e quis passar a bomba adiante para o prefeito César Maia, que irresponsavelmente aceitou este serviço. Então, nisto é que ele é insensato. Insensato é ele que continua mantendo esta população, esta gama de pessoas totalmente desassistidas. Isso é uma insensatez. Agora, querer discutir um projeto nesta casa, querer tornar um projeto viável para a cidade, querer melhorar um projeto, não tem nada de insensato. É direito de todos os vereadores. Ele tem que ter respeito, sim, pela oposição, pela situação, e aqui ninguém é oposição irresponsável. Nós somos oposição quando entendemos que temos que ser oposição. Quando vemos que as coisas caminham mal, como este projeto. E tanto é verdade, que o líder do governo ontem optou por tirar do regime de urgência e pedir para que seja encaminhada uma nova mensagem. Então, ficou muito claro que os senhores vereadores estavam mais do que corretos na sua apreciação, nos seus posicionamentos. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada. Com a palavra, o nobre vereador doutor Ivani de Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, já há algum tempo eu tenho evitado de apoiar
qualquer tipo de CPI. Porque eu considero pessoalmente que CPI se chega a 3 objetivos. E eu não apoio nenhum dos objetivos. Eu gostaria também de dizer que ontem fiquei admirado, abismado, quando verificamos aqui a presença de 47 senhores vereadores. Estranhei muito essa grande presença. Logo depois veio a ideia de se fazer aqui uma sessão extraordinária. Também estranhei muito e votei contra o projeto que estava direcionado para essa sessão extraordinária, porque não concordo com esse tipo de mistério. Dessa forma, eu também não estarei, não votarei, não assinarei nenhum apoio a qualquer tipo de sessão extraordinária feita como a de ontem. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, o nobre vereador Paulo Messina, por favor. Obrigado, nobre vereador Leonel Brizola Neto, presidente da sessão, nobres colegas. Queria chamar a atenção de todos os senhores para a importância dos 3 primeiros projetos na pauta de hoje. São 3 projetos de vital importância para a educação na cidade do Rio de Janeiro. O primeiro projeto que amplia a quantidade de diretores de creche. O segundo que cria o secretário escolar, e o terceiro, que é o tão esperado projeto de redução da carga horária das auxiliares de creche. Elas estão vindo para cá amanhã, já para votação em segunda, portanto ele precisa ser aprovado hoje em primeira. Essa manifestação já está marcada para a Cinelândia amanhã, portanto quero lembrar a todos vocês da importância desse projeto ser votado hoje e conto com a compreensão de todos os vereadores. Obrigado, presidente. Com a palavra, o nobre vereador Tio Carlos. Senhor presidente, eu gostaria primeiro de fazer um apelo aos demais companheiros desta casa. Esses 3 projetos de hoje são importantíssimos para a educação. E, por mais que seja maioria simples, já há um entendimento de alguns companheiros nesta casa que não querem deixar com que as votações sejam realmente maioria simples, apesar de a gente entender justa a colocação, falo isso e me dirijo à nobre companheira Sônia Rabelo. Eu entendo a sua revolta, porque assim também fico muito chateado de ver que hoje, matérias importantes, nós não temos o quórum suficiente, e se Vossa Excelência pedir que seja nominal essa votação, infelizmente esses 3 projetos serão importantíssimos para a educação, nós teremos aqui a infelicidade de terminarmos a sessão por falta de quórum. Quero deixar registrado aqui que nós temos que nos colocar, por exemplo, contra ao que foi feito ontem, na audiência, onde se decidiu o Peu da Penha. Ontem, apesar de ter assinado, eu acho que as questões não podem ser colocadas desta forma. E aí sim, votou-se um projeto extremamente polêmico, e aí tínhamos quórum para isso. Hoje, temos um projeto, aliás, 3 projetos de consenso, de entendimento, que chegou o momento da educação na nossa cidade ser realmente prioridade. Por isso eu queria fazer um apelo, aliás, eu digo isso do fundo do meu coração, a admiração que eu tenho por Vossa Excelência, o quanto a senhora me ensina, mas nesse sentido, esses 3 projetos relativos à educação, primeiro, antes eu faço o apelo para que os companheiros que estejam em seus gabinetes desçam, porque, infelizmente, eu digo isso também de forma muito clara, Vossa Excelência, vereadora Sônia Rabelo, está coberta de razão. É inconcebível que possamos votar projetos aqui com os vereadores nos seus gabinetes. Por isso, de novo, eu faço um apelo à senhora, à Vossa Excelência, se por acaso pelo menos deixar esses 3 projetos, porque caso isso não aconteça, vamos prejudicar os profissionais da educação que estão tão ansiosos por isso. Mas, Vossa Excelência, volto a dizer, a admiração que tem por Vossa Excelência, ela é muito grande. Por isso eu faço esse apelo. Mas antes disso, queria de novo convocar os companheiros vereadores que desçam, que participem dessa votação, porque eu vejo esse entendimento. Por exemplo, se for por princípio, teremos uma extraordinária hoje para votar títulos
Será que, então, também iremos pedir verificação nominal? Então, essa extraordinária vai cair, mesmo sendo um projeto que vai diretamente do interesse de cada companheiro desta casa. Então, eu gostaria aqui, de novo, que pudéssemos chamar a atenção dos companheiros vereadores, que pudessem descer para que a gente possa ter o quórum, para que realmente, sendo maioria absoluta, tenhamos mais de 26 companheiros aqui. Caso Vossa Excelência realmente resolva pedir, iria fazer esse apelo, pedisse depois do terceiro projeto, porque, infelizmente, parece que os companheiros não estão atendendo o meu apelo de descerem. Então, aqui ficam as minhas considerações e também serei desta forma. Se isso acontecer, também a extraordinária, estarei aqui para votar, independente de ser os projetos de interesse dos vereadores. Também estaremos aqui pedindo verificação nominal. E será prática em todas as matérias, porque neste caso, essa da educação é um consenso absoluto que esta casa precisa entender desta forma. Por isso, gostaria de pedir ao senhor presidente que preside a sessão que faça um apelo aos demais vereadores para que possam descer, para que a gente possa ter quórum. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, a nobre vereadora Sônia Rabelo. Senhor presidente, caros colegas, eu quero garantir a todos os educadores que eu estou presente aqui nesta sessão para votar favoravelmente ao projeto. Infelizmente, caro colega vereador, eu só tenho um voto, senão eu daria para os outros que estão ausentes. Eu estou aqui pela educação. Agora, acho que é profundamente antieducativo nós dizermos para as crianças e para a área de educação uma fraude. Isso é educação? Ou nós temos que dar o exemplo? Nós temos que obedecer o regimento interno e temos que ter o quórum de 17 aqui para votar e 17 para votar sim. Essa é a educação, essa é o exemplo que nós devemos dar. Sempre isso aqui, sempre. Na extraordinária que eu não poderei estar presente, porque eu não posso estar presente, eu estando presente na ordinária, no meu dever da ordinária, se me avisarem com antecedência, eu posso programar a minha vida na terceira etapa do dia, para votar extraordinárias, como a de ontem, convocada 5 minutos antes, cujas emendas que aumentam a edificação, dirigida, emenda 2, para empreendimentos específicos, uma vergonha, nem publicada para o público foi. Então, eu acho que educação, senhores vereadores, é exemplo de educação, sobretudo, e não palavras de educação. Exemplo, educação se dá com palavras e com atitudes. E eu estou aqui cumprindo a minha obrigação, a minha função do mandato, para votar positivamente aos projetos de educação. Espero que, pelo menos, esses projetos de iniciativa do líder do governo, pelo menos o líder esteja aqui para votar. Temos que ter quórum, porque é vergonhoso, nos nossos parlamentos, nós passarmos projetos com votação fictícia, quando nós não sabemos que temos o quórum necessário para votar. Então, estou aqui para votar. Estou aqui para votar sim. E não admito chantagem. Chantagem de dizer que eu sou um empecilho, porque simplesmente estou pedindo decência no cumprimento do regimento interno. Não admito chantagem, porque eu estou pedindo simplesmente transparência, que é o que a população do Rio de Janeiro toda pede, porque eu estou
pedindo decência no cumprimento das regras dessa casa. Não admito chantagem e botar o meu nome como um empecilho. Eu estou aqui para votar positivamente ao projeto, espero que os interessados também estejam. Peço verificação de quórum. Obrigado. Verificação de quórum pedido pela vereadora. Solicito aos senhores vereadores que registrem a sua presença, por favor. Pela ordem, presidente. A presidência vai encerrar a votação, a verificação, perdão, corrigindo. Presentes, 18 nobres vereadores. Há quórum para dar continuidade aos trabalhos. Em tramitação especial em regime de urgência e segunda discussão, projeto de lei 1136 de 2011, mensagem 156/2011, de autoria do Poder Executivo, que cria cargos do quadro permanente do Poder Executivo do município do Rio de Janeiro e dá outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, pela ordem. É o tio Carlos ou o Messias? Pela ordem, o nobre vereador Paulo Messina. Obrigado, presidente, nobres colegas. Eu agradeço as presenças nos painéis. Infelizmente, nós não chegamos no mínimo do quórum necessário para a votação, que é de 26 vereadores. O instrumento da verificação nominal, ele é tão somente para se verificar resultado de votações simbólicas. Regimentalmente, existem projetos como de criação de cargo público que podem ser feitos através de votações simbólicas, de maioria simples. É uma pena. De fato, agora o que restará é retirar o projeto de pauta para poder incluí-lo com urgência novamente semana que vem. Haverá essa manifestação amanhã, que vinham esperando, as agentes auxiliares todas vinham esperando que isso seria realidade já na data de amanhã, e poderia ter sido. E, infelizmente, nós não vamos conseguir votar, porque a vereadora não entendeu que poderia ter feito mesmo, marcado a mesma posição, se tivesse pedido verificação nominal no terceiro projeto e não no primeiro. Mas, enfim, cabe a nós agora reposicionar o projeto novamente na pauta e ficar aí mais algum tempo até conseguir, de fato, esse benefício para essa classe. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador tio Carlos. Senhor presidente, eu, na verdade, vou fazer de novo um apelo aos demais companheiros que se encontram em seus gabinetes, porque a nossa maior preocupação, e quando a nova vereadora falou de chantagem, pelo contrário. Aliás, eu, desde 1º de janeiro de 2009, posso dizer, de forma muito clara, aliás, também vou dizer isso à vereadora, nunca faltei uma sessão sequer, mas também não faço isso mais do que a minha obrigação. Aliás, cada um sabe, e já disse isso naquela tribuna, a resposta que tem que dar aquelas pessoas que acreditam na gente. Então, para mim, não está dizendo nada. Eu só fiz um apelo no sentido de que, infelizmente, nós não temos os 26 aqui presentes, tá? Mas eu quero pedir de novo aos companheiros que se encontram em seus gabinetes, que é tão importante, e aí volto a dizer, nós aqui o tempo inteiro nos batemos nas questões de leis que votamos que são inócuas, aquelas leis que absolutamente não vão representar nada para a melhoria da nossa cidade. Neste caso, temos a oportunidade de sim ratificarmos, desta casa sair daqui realmente com compromisso firmado dentro do avanço da educação,
E aí entramos nessas questões. A votação é simbólica, porém sabemos que regimentalmente temos que ter a maioria, quer dizer, temos que ter pelo menos a metade, mais um dos membros desta casa. Então aqui não houve em nenhum momento uma situação de chantagem, pelo contrário, volto a dizer, tenho as minhas convicções, respeito muito, só fiz um apelo no entendimento de que, por exemplo, não acho certo fazermos aqui na extraordinária o pedido de verificação nominal, onde só estaremos votando títulos. Isso, se for de regra, então será que a nova vereadora, ela disse que não vai poder estar presente, mas será que se ela estivesse presente, ela iria também pedir verificação de quórum para o título? Enfim, então essa é a minha colocação. De novo, estou ainda esperançoso. Tivemos 18 vereadores registrando a presença. Então, por favor, precisamos apenas de pelo menos mais 7, que pode 7 não, 6, desculpa, 8, nesse número. Se a gente puder ter mais 8 vereadores aqui na casa, gostaria de, por favor, pedir. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Paulo Pinheiro. Muito obrigado, senhor presidente. Eu estou sentindo assim a casa fervilhando para discutir a sua independência e sua autoridade. Eu queria lembrar que nós estamos discutindo uma situação que é culpa exclusiva nossa, dos vereadores. Culpa exclusiva nossa. Nós não podemos tratar coisas iguais de maneira diferente. Ontem, todos aqui estão horrorizados agora, todos não. Alguns estão horrorizados que votamos ontem algo que já começamos a apanhar hoje na imprensa, né? Através de aumentar o gabarito da penha, etc. O projeto de ontem era do interesse, foi colocado em votação, era um projeto oriundo das comissões da casa. Havia um outro projeto muito mais grave, muito mais importante, também da mesma natureza, oriundo das comissões, que não entrou em votação, que era o projeto para derrubar o decreto do prefeito. O que essa casa fez? Deixou que a televisão, que a Câmara Paralela, o Fantástico, fizesse isso por nós, pois apresentaram um programa na televisão e o prefeito rapidamente fez aquilo que nós deveríamos ter feito aqui anteriormente, que era derrubar o decreto que autorizava a licitação absolutamente irregular das vans que estavam acontecendo aqui. Então, por quê? É mais importante aumentar para 30 metros o gabarito da penha do que discutir um assunto que a opinião pública trouxe, substituindo a nossa função? Então, nós não podemos reclamar. Nós somos responsáveis pelas atitudes que tomamos aqui dentro. Nós, vereadores, nós temos que falar em conjunto. São 51 vereadores. Esse projeto tem a certeza que o projeto do vereador Messina é importante, é um projeto que todos nós estamos aqui para votar, mas nós temos que entender que essa casa precisa entender o que ela quer. O que ela quer? Nós queremos continuar sendo enganados? Nós estamos participando aqui, e lamentavelmente, com presença mínima de vereadores, nas reuniões da Comissão de Orçamento, reuniões importantíssimas para que nós, que ninguém aqui é super-homem nem super-vereador, para aprendermos aqui nessas reuniões o que cada secretaria tem feito. Os secretários estão vindo aqui com uma soberba enorme, não dão explicações, negam-se constantemente a responder a perguntas. E mais do que isso, emitem opiniões para que nós possamos entender que são verdadeiras, como aconteceu na última segunda-feira, quando o secretário de Transportes aqui veio defendendo o projeto do governo, defendendo a licitação das vans que tinha sido feita, e hoje no jornal dá uma opinião completamente diferente do que ele disse sentado ali. Aonde nós estamos? Nós é que somos responsáveis. Nós precisamos entender isso. Aqui tem um horário para funcionar, as pessoas têm os seus problemas, faltam, podem faltar, mas é impressionante que em determinados momentos essa casa enche, isso parece a maré. Determinado momento aqui uma maré alta, vem todo mundo para cá, depois vem uma maré baixa. Qual é a razão disso? Então, essa situação, lamentavelmente, deixou em situação complicada. Entendo a posição da vereadora Sônia Rabelo, que defendeu aqui uma projeto interessante, entendo a posição do vereador Messina, mas nós precisamos entender mais do que isso. O apelo do vereador Tio Carlos tem que ser feito, vereador, hoje não adianta no microfone. Para que os vereadores venham aqui, tem que chamar naqueles alto-falantes que botaram nas comunidades, para avisar que vem uma catástrofe, para ver se os vereadores escutam lá fora e vêm para cá para o seu horário de trabalho, porque não estão aqui. As sessões estão caindo constantemente, nós somos todo dia achincalhados à imprensa por a sessão que não existe.
Por que razão acontece isso? Qual é a razão disso? Qual é a importância? Qual é o peso que estamos dando? Estamos avaliando errado. Estamos dando peso a projetos que não são tão importantes, não estamos dando peso a outros projetos. E essa casa precisa entender, porque senão estamos sendo substituídos quando reclamamos que a opinião pública ocupa o nosso lugar, quando reclamamos que a justiça ocupa o lugar da política, a culpa é exatamente dos políticos que deixam aberto o caminho para que a opinião pública nos substitua na nossa missão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o nobre vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez eu lembro que os 47 vereadores presentes ontem na sessão do plenário deveriam também comparecer hoje, porque nós estamos tratando de assuntos relacionados realmente com benefícios para a nossa cidade. Não é o caso, por exemplo, de chegar e marcar uma sessão extraordinária, se não vêm e não comparecem nas ordinárias, imaginem preparar um golpe em sessão extraordinária. Não votarei, não darei apoio a nenhuma sessão extraordinária. E pedirei lá do meu lugar, vou pedir sempre verificação de quórum para quando for discutido este problema. Pela ordem, nobre vereador Leomar Coelho. Eu falei ontem, nobre vereador Leonel Brizola Neto, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Ontem eu falei aqui e vou falar todas as vezes, viu, nobre vereador Ivani de Mello? O processo legislativo aqui, ele está totalmente esculhambado. É a palavra certa. Esculhambado. Quer dizer, aqui, interesses econômicos é que manda. É por isso que ontem tinha 47 vereadores. Para quê? Exatamente para, simplesmente, um bairro da cidade do Rio de Janeiro, aumentou-se lá o gabarito para 12, 15 pavimentos. Sabe o que isso significa? Significa muito dinheiro. Por isso tinha 47 vereadores. Hoje, provavelmente, como não tem nenhum desse tipo, então não tem 47. E não tem um número suficiente, inclusive, para se votar o projeto. Então, aqui tem vereador que quando chega a vez dele, ele sabe reclamar. Mas quando não chega a vez dele, inclusive ele contribui de forma efetiva, exatamente para rasgar o regimento interno, exatamente para fazer com que não tenha validade o processo legislativo legítimo, transparente, correto e legal. Legal. Então, quando a imprensa... Então, coisas que de repente chega aqui nesta casa, já não está mais sendo decidido aqui nesta casa, é decidido no jantar, no restaurante chique lá da Zona Sul, onde determinados próceres desta cidade, que se julgam como tais, entendeu? Resolve dizer o que é bom para a cidade ou o que não é bom para a cidade. Ninguém vem aqui discutir. E quando vem discutir, vem com a coisa pronta. Não vem discutir para ouvir e levar em consideração aquilo que está se falando. Eu falei ontem, chegamos a uma situação que a gente fala aqui e aquele que não concorda com o que a gente está falando não está ouvindo nada. Eu ouço, porque eu quero saber exatamente aquele que está com a posição contrária à minha, tem que falar, mas aqui não. Por quê? Porque criou-se o hábito de, na hora da votação, então, ver quem é que vota ali o líder do governo, aí todo mundo vota igual a ele. Está errado.
errado, totalmente errado. O nobre vereador Ivani de Mello deve se lembrar. Eu tenho a impressão que foi da sua época, da minha época foi. 14h, esta tribuna era ocupada e só deixava de ser ocupada às 18h. Sessão extraordinária aqui era em casos especiais. Hoje o vereador, para ter um projeto ser votado, tem que ser através de sessão extraordinária. Isso é um absurdo. Virou tudo o contrário, está tudo embaralhado. Ninguém, isso aí não existe. Não existe. Não existe. Quando a imprensa, ou quando lá fora, eu já falei, fazer uma filmagem aí, exatamente, aí aqui no Cidadão, perguntando para ele, o senhor sabe o que é esse prédio aí? Que era exatamente apontando aqui para a Câmara de Vereadores. Ele olhou, pensou e disse, isso daí é um covil de ladrões. Olha aí, é um cidadão qualquer do povo, como se fala aí. A imprensa, porque interessa para o executivo a desmoralização do legislativo. Isso é histórico na nossa política brasileira. Isso acontece lá em Brasília, acontece nas assembleias legislativas e acontece nas câmaras municipais. Interessa porque você, com o legislativo frágil, você tem a justificativa para a sociedade de que, como o legislativo não resolve nada, como o legislativo não tem moral para nada, como o legislativo não trabalha corretamente como deve ser, então o executivo toma a frente e sai resolvendo as coisas. Isso faz parte da nossa história política. Interessa para os executivos exatamente isto, fragilizar o legislativo. E fragilizar o legislativo, ele faz isso através da desmoralização do legislativo. E aí esta casa aqui contribui. Os vereadores contribuem. Os vereadores até hoje não entenderam que isso daqui é um poder independente. Que por ser independente, e como existe outro também independente, que é o executivo, entre esses dois independentes tem que existir uma relação, como eu sempre falo, no mínimo civilizada, de respeito mútuo. Não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Agora, não acontece por causa... Olha o que aconteceu ontem, um projeto que veio para cá, onde a gente falava mesmo assim, retira esse projeto, devolve o projeto para lá para ser corrigido. Não, porque está em regime de urgência. Retira o regime de urgência. Não pode retirar o regime de urgência. Deve que ser retirado o regime de urgência de tão errado e equivocado que estava o projeto. Deve que ser. Olha aí como... Então, quer dizer, por que se não podia, não era para tirar o regime de urgência. Tirou o regime de urgência. Então, tem coisas aqui que só dependem de nós, vereadores. Se nós, vereadores, realmente houver essa vontade, esse propósito verdadeiro de corrigir as coisas aqui, a primeira coisa que nós temos é que exigir que o processo legislativo comece a funcionar como deve ser aqui na casa. 9h da manhã, o DCM ali com a ordem do dia. Esse papel todo que é distribuído aí é dinheiro, e é dinheiro, eu não sei por quê, porque o DCM é que tem que trazer a ordem do dia, que é como acontecia antigamente. Chegava, pegava o DCM, 9h, 9h30, 10h da manhã, subia para o gabinete, ia ver quais os projetos e vamos se preparar para discutir os projetos. Era isso que acontecia. Por que não acontece mais? Aqui tem vereador que quando a gente está falando, ele está reclamando, que está dizendo que está se falando demais. Tem vereador aqui que se você perguntar para ele qual é a função do vereador, ele não sabe. Está faltando preparo. Por isso que se submete servilmente ao que o executivo manda, ao que o executivo dita. Aqui não é de forma alguma para as coisas, quer dizer, e pelo menos eu entendo, as coisas aqui não devam ser consensadas. Esse negócio de pensamento único não é comigo. Cada um tem sua opinião, a gente tem que ouvir a opinião, tem que considerar a opinião do outro. Mas isso aqui não existe. Se não existe, então qual é a referência? Qual a referência que esta casa tem
Qual? Para dizer que está trabalhando bem, que está legislando em defesa dos interesses da cidade, em defesa dos interesses de quem vive na cidade? É isso que acontece aqui? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu já ouvi de várias vezes aí nos corredores da Câmara dizer-me assim: não tem sessão? Melhor, porque quando tem o prejuízo para a cidade é maior. Olha aí, olha aí. Isso daí começa a se formar, começa a ser trabalhado exatamente nas pessoas. De maneira que as questões que estão sendo levantadas aqui são procedentes. E tem uma coisa: vereador que se candidata para ser vereador, ele tem que estar aqui no período da sessão. É claro que isso daí não significa que ele não pode, um dia sequer, estar fora no horário. Porque às vezes tem compromissos fora, tem uma audiência com um órgão aí que é importante ele estar, mas não é isso, aqui está habitual, usual, exatamente, vereador não vir à casa. E quando tem o projeto que é de interesse do governo, então essa casa fica cheia, dependendo do tipo de projeto. E quando também tem interesses, outros que não são os interesses de defesa da cidade, de defesa de uma melhoria da condição de vida de quem vive na cidade. Então é isso aí. Então eu peço verificação de quórum, senhor presidente. Pedida verificação de quórum. A presidência vai encerrar a verificação de quórum. Encerrada a verificação, presentes 21 nobres vereadores. Há quórum para dar continuidade aos trabalhos. Não há orador inscrito para discutir o PL 1136/2011. Encerrada a discussão. Em votação, a presidência, antes de votar, vai proceder uma nova verificação de quórum em razão da verificação pedida anteriormente. Por favor, uma nova verificação de quórum, como manda o regimento interno. Senhores vereadores, por favor, registrem suas presenças. A presidência vai encerrar a verificação de quórum. Presente 22 nobres vereadores, sendo essa a terceira constatação de falta de quórum para deliberar. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão extraordinária para hoje às 18h05. Com a seguinte ordem do dia: PDL 205 de 2011,
PDL 220 de 2011, PDL 221 de 2011, PDL 137 de 2010, PDL 206 de 2011, PDL 187 de 2011, PDL 213 de 2011, PDL 208 de 2011, PDL 220 2011, PDL 185 de 2011, PDL 181 2011, PDL 196 de 2011, PDL 182 de 2011 e PDL 209 de 2011. Está encerrada a sessão. Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. A presidência submete ao plenário. Se concorda com a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Dispensada a ata. Ordem do dia, sessão extraordinária, em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de decreto legislativo 187, de autoria do vereador João Ricardo, e concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao doutor Joaquim Ribeiro Filho. Aqueles vereadores que aprovam. Não há orador inscrito para discutir. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Fica dispensada a redação final e segue a promulgação. PDL 137, de autoria do vereador Carlos Eduardo, concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao capitão de mar Guerra Ismael Olímpio Batista de Oliveira. Não havendo oradores quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Volta em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, PDL 181, de autoria do vereador Rubens Andrade, que concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Marilza Terezinha Nogueira de Abreu Filho. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Educação. Para emitir parecer, o nobre vereador Tio Carlos. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Não há orador inscrito. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, PDL 182, de autoria do vereador Ferraz, concede título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro ao médico Rodrigo dos Santos Pego. Convido o vereador Paulo Messina para emitir o parecer pela Comissão de Educação. Favorável, presidente. Parecer favorável. Não há orador inscrito. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Matéria aprovada. Volta em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, PDL 185, de autoria do vereador Roberto Monteiro, concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Protógene Pinheiro de Queiroz, delegado de Polícia Federal e deputado federal pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Convido o vereador Paulo Messina para emitir parecer pela Comissão de Educação e Cultura. Favorável, presidente. Parecer favorável. Não há oradores inscritos. Encerrada a discussão, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Matéria aprovada. Em tramitação, primeira discussão, PDL 196, de autoria do vereador Ferraz, concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao teólogo, patrono Educandário Silva, Instituição Batista de Ensino, Oséias Pereira da Silva. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação.
Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto PDL 206 de 2011, de autoria do vereador Dr. Edson da Creatinina, que concede título de cidadão honorário. Perdão, refazendo, eu pulei ao anterior. PDL 205, de autoria do vereador Bencardino, que concede o título de cidadão benemérito a Hans Fernando Rocha Dorman, médico. Convido o vereador Paulo Messina para emitir parecer pela Comissão de Educação. Favorável, presidente. Parecer favorável. Não há orador inscrito para discutir. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Isso, que eu pulei, acabei pulando. É verdade. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 206, de autoria do vereador Dr. Edson da Creatinina, que concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Alceu Magnani, engenheiro agrônomo. Convido o vereador Paulo Messina para dar o parecer pela Comissão de Educação. Favorável, presidente. Parecer favorável. Não há oradores inscritos. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Em tramitação ordinária, primeira discussão, PDL 208, do vereador Marcelo Ará, concede título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Francisco Cupelo. Não há oradores inscritos. Encerrada a discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Tramitação ordinária, primeira discussão, PDL 209, da vereadora Tereza Berg, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao cantor Antônio Almeida de Oliveira Campos. Para emitir parecer pela Comissão de Educação e Cultura, por favor, o nobre vereador Paulo Messina. Favorável, presidente. Parecer favorável. Não havendo oradores inscritos, matéria em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, matéria aprovada. Em tramitação ordinária, primeira discussão, PDL 213 de 2011, de autoria do vereador Eider Dantas, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Lino Martins da Silva. Para emitir parecer pela Comissão de Educação e Cultura, por favor, nobre vereador Paulo Messina. Favorável, presidente. Parecer favorável. Não havendo inscritos, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, matéria aprovada. Em tramitação ordinária, primeira discussão, PDL 220, 2011, de autoria da vereadora Márcia Teixeira, que concede título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Abner de Cássio Ferreira, advogado e pastor-presidente da Assembleia de Deus em Madureira. Não há orador inscrito, matéria em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão, matéria aprovada. Em tramitação ordinária, primeira discussão, PDL 221, de 2011, da autoria da vereadora Márcia Teixeira, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Jorge Luiz dos Santos Lacerda, major da PM, capelão militar e presidente da UEP-MERGE. Não há oradores inscritos. Encerrada a discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão, matéria aprovada. Esgotada a pauta que justificou a presente sessão, antes de encerrar, a presidência convoca a sessão extraordinária para hoje, às 18 horas e 15 minutos. Com a seguinte ordem do dia. Tá. A mesma pauta, só que segunda discussão. Tá. Está encerrada a sessão. Havendo um número legal invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. A presidência submete ao plenário, dispensa da leitura da ata anterior.
Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, PDL 137, vereador Carlos Eduardo, concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao capitão de Mar Guerra Ismael Olímpio Batista de Oliveira. Não haver quem queira discutir, encerrada a discussão, matéria em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Fica dispensada a redação final e segue a promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, PDL 181, de autoria do vereador Rubens Andrade, concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Marilza Terezinha Nogueira de Abreu Filho. Perdão, não havendo quem queira discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Segue a promulgação. PDL 182, 2011, vereador S. Ferraz, concede título de cidadão benemérito do Rio de Janeiro ao médico Rodrigo dos Santos Pego. Não havendo quem queira discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Segue para promulgação. Não sei se eu pulei agora esse aqui, 185. Isso. PDL 185, de autoria do vereador Roberto Monteiro, concede título de cidadão na área do município do Rio de Janeiro a Protógene Queiroz, delegado da Polícia Federal, deputado federal pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Não havendo inscritos para debater a matéria, encerrada a discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Segue para promulgação. PDL 196 de 2011, de autoria do vereador S. Ferraz, concede título de cidadão na área do município do Rio de Janeiro ao teólogo, patrono da educação, Educandário Silva, Instituição Batista de Ensino, Oséias Pereira da Silva. Não havendo orador inscrito para discutir, encerrada a discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Segue para promulgação. Em tramitação ordinária, segunda discussão, PDL 205, vereador Bencardino, concede título cidadão benemérito ao médico Fernando Dorma. Não havendo inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Segue a promulgação. PDL 206, de autoria do vereador Dr. Edson da Creatinina, concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao seu Magnani, engenheiro agrônomo. Não havendo inscrito para debater a matéria, encerrada a discussão, aqueles que aprovam, encerrada a discussão, aqueles vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada, vai à promulgação. PDL 208, de autoria do vereador Marcelo Ará, concede título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Francisco Copelo. Não havendo inscrito para debater a matéria, encerrada a discussão, em votação. Aqui, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Segue a promulgação. PDL 209 de 2011, de autoria da vereadora Tereza Berg, concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao cantor Antônio Almeida de Oliveira Campos. Não havendo inscrito para debater a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Segue para promulgação. PDL 213 de 2011, de autoria do vereador Eider Dantas, que concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Lino Martins da Silva. Não havendo oradores inscritos para debater a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Segue a promulgação. PDL 220, 2011, de autoria da vereadora Márcia Teixeira, concede título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Abner de Cássia Ferreira, advogado e pastor presidente da Assembleia de Deus em Madureira. Não havendo os oradores inscritos para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Aqueles vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Segue a promulgação. Projeto PDL 221, de autoria da vereadora Márcia Teixeira, que concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Jorge Luiz dos Santos Lacerda, major da PM, capelão militar e presidente da UEP-MERGE. Não havendo inscrito para debater a matéria, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Matéria aprovada. Declaração de voto, presidente. Segue a promulgação. Declaração de voto do nobre vereador Paulo Messina. Nobre presidente Leonel Brizola Neto,
nobres vereadores presentes nessa sessão. Queria dizer à vereadora Márcia Teixeira que votei com muita honra mais uma vez nos seus projetos. E queria registrar a minha profunda decepção com a vereadora Sônia Rabelo, que mais cedo esteve presente à ordinária apenas para pedir nominal e derrubar a sessão. E 2 sessões extraordinárias agora não contaram com a presença da vereadora, portanto, 1h30 atrás a vereadora fez um discurso de presença e não está presente na sessão atual. Obrigado, presidente. Obrigado, nobre vereador, registrado. Esgotada a pauta que justificou a presente sessão, antes de encerrar, a presidência convoca a sessão ordinária para amanhã às 14h, 14 horas. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.